conversar com a escritora Laura Schwember, e eu espero ter acertado o sobrenome dela, e a gente vai falar sobre o livro Cuide-se para Cuidar. Tem alguma mãe, algum responsável aí se sentindo exausto, sobrecarregado, com alguma dúvida? Com aqueles conflitos que apertam o coração? A gente vai conversar com a Laura, é uma especialista no assunto. Laura Schwember, boa tarde, seja muito bem-vinda à CBN Cuiabá. Boa tarde, eu que agradeço, gente, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui nessa terça-feira de carnaval e falou meu nome certíssimo, Laura Schwember. Deus não desampara. De jeito nenhum. Laura, obrigada por aceitar o nosso convite em pleno feriado, mas a causa é nobre, o assunto é muito interessante e por aqui a nossa equipe tem o bom costume de sempre e sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência mato-grossense. Eu vou pedir para você se apresentar, fazer uma breve retrospectiva da sua trajetória profissional, pessoal, para quem ainda não te conhece, conhecer um pouco melhor e depois a gente entrar nessa pauta, colocar esse assunto na mesa. Ok, quem sou eu, né? Eu sou Laura Schwember, mãe do Lucas, do Levi, da Letícia e da Luísa, meu quarteto fantástico, que é, diga-se de passagem, a minha escola particular de desenvolvimento pessoal. Sou casada com o Leandro já há 18 anos, sou filha do Dalton e da Seronir, irmã do Júlio e do Luiz com muito orgulho. Esta sou eu, uma eterna aprendiz. Agora, uma breve retrospectiva aqui, né, profissional. Eu estava, inclusive, permita-me dizer, eu estava aqui vendo quão a vida realmente é capciosa, gente, porque eu sou jornalista por formação, né? Eu já trabalhei com telejornalismo, era editora, apresentadora de jornal e tudo mais, já fui repórter, né? Tudo mais. E aí eu estava aqui lembrando, né? Um dado momento da minha vida, eu pensei, jornalista não tem feriado, não tem fim de semana, então eu vou empreender, né? Vou fazer outra coisa para ter feriado fim de semana. Sou eu! Tentou correr e não... Eu não consegui não rir da ironia, entendeu? Ainda bem que eu sigo acreditando muito no que eu faço, vendo muito propósito no que eu faço. Então, estou aqui realmente de coração aberto e muito feliz e grata por estar aqui com vocês. Como eu já falei, né? A minha primeira formação é jornalismo, eu trabalhava nessa área. Eu comecei minha vida profissional trabalhando nisso e amava o que eu fazia, mas depois que o meu primeiro filho nasceu, eu realmente fiquei naquele dilema, que eu acredito, inclusive, que talvez, né, vocês, que também são jornalistas aqui, podem compartilhar comigo, e muitas mães também que estão nos ouvindo, mas eu entrei num dilema mesmo do jornalismo em si, que apesar de eu amar o que eu fazia, é um trabalho que as pessoas que estão olhando, elas só veem o glamour, né, a gente aqui no rádio ou na TV, né, e aparecendo, e as pessoas ouvindo nossa voz, e nos reconhecendo na rua e tudo mais, mas entrou em confronto com os meus valores mais importantes, né, e na época eu morava no Rio, não tinha rede de apoio e tudo mais, então, naquele momento, eu optei por parar de trabalhar para me dedicar integralmente aos meus filhos. Eu relato um pouquinho dessa história no livro. À medida em que eu fiz isso, sem olhar para mim, né, que aí foi por isso que eu acabei tendo que abrir os olhos mesmo para a importância do autoconhecimento e do autocuidado, eu achei que eu estava resolvendo um problema, abrindo mão do meu profissional, mas, na verdade, eu estava criando um muito maior, porque eu amo trabalhar. Então, eu achei que a solução naquela época era eu parar de trabalhar para me dedicar integralmente aos meus filhos, né, ao meu primeiro filho, no caso, naquela época, porque eu queria muito ser essa mãe presente, mas a partir do momento que eu fiz isso, sem olhar para mim, sem me preocupar com a minha própria nutrição, eu não conseguia ser a mãe que eu queria para o meu filho. Né? E eu me peguei justamente, assim como eu citei a ironia aqui do jornalismo que eu estou trabalhando agora no feriado, eu me peguei não sendo a mãe que eu tanto queria para o meu filho, porque eu simplesmente não conseguia. Eu queria ter paciência com ele, eu não conseguia ter paciência. Eu queria ter tempo para ele, eu não conseguia ter tempo para ele, mesmo tendo parado de trabalhar. E aí, claro, depois de todo o meu processo, depois de todo o aprendizado que eu tive que ter, eu descobri que por quê, né, gente? Por isso que o nome do livro é Cuide-se para Cuidar, e por isso que na capa tem justamente, se eu não me nutro, eu, Laura, fiquei assim, gente. Porque eu tentava dar para o meu filho tudo de mim, sem nutrir em mim primeiro. E eu precisei compreender que eu só consigo dar para o meu filho o que transborda em mim. Assim como vocês também, querendo ou não, só conseguem dar para os ouvintes de vocês o que transborda em vocês. Vocês podem até tentar encarar um personagem,
mas se você não for de verdade, em algum momento isso vai aparecer. E aí, ao longo dessa trajetória, que eu fui me perdendo de mim mesma, e o profissional teve um abalo muito grande nesse sentido, porque eu realmente amo trabalhar, eu fui literalmente entrando num fundinho do poço, assim, e me distanciando cada vez mais da mãe que eu queria ser para os meus filhos, da pessoa que eu queria ser para mim mesma, e eu só consegui sair desse fundo do poço quando eu compreendi que eu tinha que fazer alguma coisa para aprender a lidar com aquela situação da melhor maneira possível. E foi aí que eu descobri, lógico, a necessidade urgente de me conhecer, de saber quem eu, Laura, sou de fato, né? Qual é a minha essência, o que é importante para mim. E foi assim que eu entrei nesse trajeto que me trouxe para a empresária que eu sou hoje, né? Não sou escritora, mas eu tenho uma empresa focada em autoconhecimento e autocuidado materno, e tudo que eu faço é voltado para ajudar mães a terem uma maternidade mais leve, consciente e intencional, porque essa é a melhor maneira da gente, inclusive, ajudar as nossas crianças, que serão os nossos adultos de amanhã. Que bela missão, não, professor João Edson? Verdade. Laura, professor João Edson, prazer falar com você. Nessa sua trajetória, né, de vivência pessoal, escrever, deve envolver pesquisa, você e os fatores externos influenciam tudo esse processo? Você chegou a fazer alguma comparação, algum comparativo entre você, a sua realidade, a realidade da sua mãe quando teve você, dos primos, dos tios, dos avós, através do tempo, o que modifica? Então, é inevitável essa comparação, e, na verdade, o meu trabalho, ele gira, uma das bases do meu trabalho, professor, é justamente respeitar o momento em que a gente vive. Eu entendo a tua pergunta na questão da comparação, e por isso mesmo, eu sempre falo que a gente não deve julgar o que os outros fizeram conosco, porque, por exemplo, falando de uma forma muito pessoal mesmo, o meu trabalho, principalmente no início, ele machucava muito a minha mãe. Porque eu vim de uma criação, né, em que eu apanhei, como muitos de nós. E uma base do meu trabalho hoje é justamente conscientizar as mães e os pais, porque por mais que eu fale de mãe para mãe, tudo que eu falo aqui serve para os pais também, obviamente. Uma das grandes coisas que eu mais falo é justamente a importância da gente não bater nos nossos filhos. E da gente tentar, da melhor maneira possível, educar com respeito, entendendo que não é só bater, não é só quando eu bato que eu estou faltando com respeito com a minha criança. Quando eu grito, é um tipo de violência também e tudo mais. E aí a minha mãe, principalmente no início, hoje em dia ela já lida um pouquinho melhor com isso, mas a minha mãe ficava muito triste, porque ela me ouvia falando, e me ouvia, inclusive, citando pesquisas, que hoje em dia, né, a neurociência está aí para mostrar para a gente o quanto, inclusive, o grito também é prejudicial. E a minha mãe, mesmo eu não fazendo isso, ela sentia como se fosse um apontar de dedos, por mais que eu não fizesse isso. E ela vinha sempre me questionando, e eu falava para ela, mãe, você fez por nós muito mais do que você recebeu, porque eu acredito que é esse o nosso papel, professor. Eu, como mãe, eu tenho que tentar fazer o meu melhor para que eu seja uma mãe melhor do que a que eu tive. Não no sentido de comparação, mas porque é uma questão normal da evolução, né? A minha mãe e o meu pai deram para mim e para os meus irmãos muito mais do que eles receberam. E o pai deles, se a gente for olhar também lá para trás, deram para eles, claro, de uma forma, tiveram suas falhas, obviamente, como todos nós teremos, mas os pais dos meus pais deram para eles, pode ter certeza, muito mais do que eles receberam. E o meu papel como mãe, o nosso papel de todos que estão aqui nos ouvindo hoje, vivos, que têm filhos, né? O nosso papel é realmente dar para os nossos filhos mais do que a gente recebeu. Mas eu não estou falando, quando eu falo em dar mais, não é sobre financeiro. Porque a gente cai nessa, né? Muitos pais cometem esse erro de eu queria ter tido a chance de viajar e de comer em restaurantes, eu quero dar para o meu filho mais do que eu recebi. Aí o pai se mata de trabalhar para dar tudo que ele não teve para o filho em termos financeiros, mas ele não lembra em termos emocionais. E aí uma das coisas que eu sempre falo, professor, nada do que eu falo aqui é apontando o dedo para os nossos pais, porque mesmo que eles tenham falhado, eles fizeram o melhor que eles dão conta, como nós também estamos falando. E aí, vamos lá, quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que estuda, se empenha, pratica, trabalha com autoconhecimento, autocuidado materno e tudo mais, mas eu falho também com os meus filhos. Eu não sou perfeita. Só que o meu papel é seguir
dando o melhor de mim nesse sentido, e entendendo que eu também não vou ser perfeita. E eu espero que os meus filhos sejam capazes de oferecer, principalmente a termos emocionais, para os filhos deles, mais do que eu estou dando conta de dar. E assim a gente vai caminhando para a evolução da humanidade. E deixa eu aproveitar, fazer uma pergunta, eu acho pertinente. Eu tenho 2 adolescentes, eu tenho uma de 15, um de 13, e Julie tem a sua? 16. 16, a gente está nessa fase da adolescência já. E eu vejo também, a gente até conversava agora no carnaval, entre amigos, essa pressão da maternidade, porque na rede social todo mundo tem um palpite para dar, no grupo de mães é toda uma pressão, e sempre, e muito direcionada para as mães, apesar que você está dizendo que tudo que você fala é para os pais. Mas além dessa cobrança da sociedade, essa pressão, essa comparação, que parte inclusive das próprias mães que convivem ali do grupo, como é que a gente lida com tanta pressão na tentativa de acertar diante desse cenário que muitas vezes é conflitante? Eu acredito que, em primeiro lugar, cuidando com as referências que você permite que cheguem até você. Porque usando o próprio exemplo que você falou das redes sociais, e usando também a pergunta que o professor me fez com relação à comparação, não tem como hoje, eu não estou nem falando de várias idades aqui, não. Não tem como nós ficarmos comparando, eu comparar a minha realidade, você, a Juliana, né, e você, Marcela, ficar comparando a tua realidade com a realidade das inúmeras realidades que a gente encontra na rede social. E lembrando que lá a gente tem um recorte. Mas qual é o ponto aqui? Quanto mais eu olho para fora, menos eu consigo me conectar comigo por dentro mesmo. E quanto mais eu consigo me conhecer a minha essência, me respeitar e me conectar comigo mesma, menos eu consigo... Deixa eu até formular essa resposta aqui direito. Quanto mais conectada eu estou comigo mesma, menos influência esses comentários externos têm em mim. Então, eu preciso necessariamente me conhecer e eu preciso também estar segura do que eu estou falando. Porque, por exemplo, se eu estou tentando, ainda mais nós aqui, que estamos tentando ter uma educação diferente, a gente está tentando fugir do tradicional, pelo menos eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos escutando, né? Claro, vai ter aquelas pessoas que vão continuar batendo na tecla de que, cara, eu cresci apanhando. Eu apanhei quando criança, né? Tô aqui vivo, tô aqui lúcida, não vê o tanto de buraco emocional que tem. Beleza. E vai ter também aquelas que estão tentando fazer diferente. Então, já entenderam pelo menos a importância de educar sem bater. E é um grande desafio a gente conseguir achar o equilíbrio entre o autoritarismo e a negligência. Porque muitos pais hoje fazem isso, né? Querendo criar diferentes do autoritarismo com o que cresceram, acabam caindo na negligência. E é uma violência de qualquer forma com a criança. Porque a criança precisa de limite. Ela precisa que a gente esteja ali para ser margem, não barragem na criação dela. E aí, voltando para a pergunta que você falou, né? Como é que a gente consegue lidar com essa pressão? Olhando para si mesmo, em primeiro lugar. Não no sentido de egoísmo, mas no sentido de olhar para si. Quem eu sou? O que é importante para mim? Por que eu ajo como eu ajo? Por que o meu filho faz tal coisa e me estressa tanto? E ele faz outra coisa e não me estressa? Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me respeitar e me distanciar das pressões que não só as outras pessoas, mas a sociedade, de um modo geral, tenta colocar na gente. E mais eu consigo, inclusive, diminuir o peso da maternidade. Porque a maternidade, de uma forma geral, claro, envolve muita responsabilidade. E é natural a gente sentir esse peso. Agora, muitas vezes a gente está carregando pedra na maternidade que elas não são nossas. Elas foram impostas pela sociedade, são impostas pelas amigas, que também estão nesse inconsciente coletivo, porque é disso que se trata, e elas estão agindo praticamente no automático, e uma acaba cobrando da outra, ao invés de uma ser ponto de apoio para a outra. Quanto mais eu abro os olhos para isso e mais me fortaleço com as referências que eu quero seguir, e quanto mais eu me conheço para aprender a me respeitar, melhor eu consigo lidar com essas pressões. Mas percebe que não é uma coisa da noite para o dia, e a gente não está falando aqui de uma coisa que é um estalo.
Laura, eu vou desenhar um cenário aqui e fique à vontade para corrigir se eu estiver errado, porque como eu não estudei, você estudou o fato, lógico, você vai construir um cenário melhor. Estou caracterizando que hoje nós teremos 3 cenários interessantes. Nós temos ainda aquela família tradicional, cuja responsabilidade da mãe está ali para prover o filho daquilo que entregam para ela fazer, chega ali o alimento, a roupa, uma série de coisas. Temos agora um outro cenário com a mãe que compartilha, ou no caso o pai e a mãe compartilham um conjunto de tarefas. Eu falo que nunca é igual, alguém vai fazer mais do que o outro, não há igualdade na relação do dia a dia, e quase sempre a mulher faz mais do que o homem, né? E a mãe solo, que ela termina sendo responsável por todos os outros fatores, inclusive buscar alimentação, trazer e prover ali do dia a dia, né? As dores são diferentes nesses casos, ou apenas muda-se o status das relações e as preocupações são as mesmas? Eu acho que as dores, elas têm intensidades diferentes. Porque é claro que a gente não pode comparar. Vamos lá. Pelo que eu entendi, me corrija também se eu estiver errada, mas quando você cita ali o primeiro exemplo da mãe que faz tudo sozinha, o que eu entendo dos 3 exemplos, ela tem um parceiro do lado, mas na verdade ela que acaba fazendo tudo. Foi isso, né? Isso. Que vem dos nossos pais, avós. Sim, que é esse formato de que cuidar da casa é responsabilidade da mulher, cuidar dos filhos é responsabilidade da mãe, o pai é o provedor, desde que ele faça isso, pronto, o papel dele está cumprido, né? Mas essa pessoa, querendo ou não, ela tem um adulto ali com quem contar, pelo menos espera-se dessa forma. Tem a mãe da partilha e tem a mãe solo. Percebe que você me deu o exemplo, na verdade, de 2 mães solo. Só que uma mãe solo e uma mãe solo, apesar de estar casada. Ou ter o pai da criança ali. A mãe solo, ela não tem a quem recorrer. Isso é fato, certo? Ela pode tentar, porque se eu falo, inclusive eu falo muito mesmo para mães que estão casadas, eu falo muito para os 2 primeiros exemplos, mas eu falo também para a mãe solo em que sentido? A mãe solo é ainda mais necessário que ela respeite os próprios limites. Que ela definitivamente olhe para a situação dela, né? Uma coisa que eu sempre falo é, qual é o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho? E percebe que essa frase, ela me remete ao olhar para mim, eu não estou olhando para o outro, porque o melhor que eu posso fazer, professor, eu, Laura, é diferente do melhor que a Julie pode fazer. É diferente do melhor que o senhor pode fazer. E é diferente do melhor que a Marcela pode fazer também. E é diferente do melhor que uma mãe solo pode fazer. Uma mãe, mesmo que ela esteja sozinha, fazendo todas essas tarefas, se ela tem o marido ali do lado, ela pode conversar com esse marido, ela pode se posicionar e mostrar para ele e argumentar do que ela já aprendeu, de que ela não vai ficar fazendo tudo sozinha ou coisa desse tipo. A mãe solo sequer tem essa possibilidade. Então, é ainda mais urgente para a mãe solo ela respeitar os próprios limites, porque ela não vai dar conta de tudo sozinha. Não tem como dar conta de tudo sozinha. Então, quando a gente fala, né, aquela imagem da mãe polvo, vários braços segurando vários pratinhos, e que necessariamente, a meu ver, né, com toda a minha experiência, não só profissional, mas de vida, a gente precisa deixar cair pratinhos. A grande questão é, que pratinhos eu vou deixar cair? Eu não posso deixar cair o pratinho do convívio com meu filho. Eu posso, de repente, deixar cair o pratinho ali de literalmente lavar os pratos na pia. Cara, a pia vai ficar suja, eu vou dar atenção para o meu filho aqui. Só que quando a gente não tem esse olhar para a gente, e inclusive, eu falo muito da VADA, né? Eu falo inclusive sobre isso, essa teoria no livro, que é a visão além do alcance. Se eu não tenho na minha mente muito claro o relacionamento que eu quero criar com o meu filho, como é que eu quero ter que relacionamento eu quero ter com o meu filho quando ele for adulto? Esse relacionamento começa a ser construído hoje que ele é criança. Vocês que têm filhas adolescentes, né, a Júlia e a Marcela que comentaram, eu também tenho um filho adolescente, fez 15 anos, agora no dia 7 de fevereiro. O relacionamento que eu tô vivenciando com ele na adolescência é reflexo do que eu tive até aqui. E o relacionamento que eu vou ter na idade adulta com ele é o relacionamento que eu também estou criando aqui. Quando eu sei disso, eu consigo, inclusive, identificar melhor que pratinhos eu posso deixar cair e que pratinhos eu não posso. Porque o meu pratinho do autocuidado, que é o que a maioria das mães, e eu falo com propriedade, porque eu já fui esta mãe que foi o primeiro pratinho que eu deixei cair. Eu achava que autocuidado, gente, eu achava que autocuidado era coisa de quem tinha dinheiro. Eu, Laura, sendo bem franca, eu achava que autocuidado era para quem tem tempo. Achava que era futilidade, Laura? Em algum momento você achou? Lá, na verdade, na
adolescência, eu achava que autocuidado era futilidade. Na adolescência. Justamente porque o que eu mais escutava era, o que é autocuidado, gente? É fazer as unhas, é pintar o cabelo, é tirar a sobrancelha, é depilar, é estar bem depilada e tudo mais. Então, eu achava que era futilidade, lá na adolescência. Cresci mais um pouquinho, aí eu comecei a achar, beleza, tem um pouquinho de futilidade, mas é coisa de quem tem dinheiro, não é para mim. É coisa de quem tem tempo, não é para mim. Imagina eu lá com um filho, sem ninguém trabalhando dentro de casa, trabalhando, que eu digo, de ajuda, né? Eu nunca tive alguém, por exemplo, eu nunca tive uma funcionária dentro de casa todo dia. Eu nunca tive babá para os meus filhos. Então, mesmo eu tendo parado de trabalhar, gente, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida quando na época que eu era só. Para quem não está nos assistindo, está nos ouvindo, tem uma aspas bem grande aqui, tá, gente? Só dona de casa. Aliás, foi um período enriquecedor na minha vida, porque, sendo bem franca, naquela época, até aquela época, eu também achava, gente, que ser dona de casa era mordomia. Que belezinha ser dona de casa. Ser dona de casa é quem não queria trabalhar fora, estava ali, passando. Eu também tinha aquela imagem de que dona de casa era aquela que ficava o dia todo com o pezinho para cima. Que coisa maravilhosa. Fui eu ser, entre aspas, só dona de casa. Meu Deus do céu, o trabalho não acaba nunca. De dia, aí de o noite. Trabalho que eu tinha. Não, de dia, de noite, de madrugada, e com filho pequeno ainda, até de madrugada. Eu comecei a achar que eu trabalhava pouco como jornalista, gente. Jornalista de TV, eu achava, porque era muito melhor eu estar lá trabalhando do que estar, entre aspas, só dona de casa. E aí, voltando para a pergunta do professor, gente, vocês me cortem, porque eu digo, um negócio. Vamos fazer, não fiquem caladinhas me escutando, não, entendeu? Entre jornalistas, o faleiro do bom. Vamos fazer o seguinte, Laura, a gente tem aqui o repórter CBN junto à rede, então a gente vai fazer uma pausa, respeitando o horário do nosso repórter, daqui a pouco a gente retoma com as respostas, com esse faleiro, a gente segue com a Laura até perto das 16 horas. Você que ainda não mandou sua pergunta, aproveita esse tempo, 99803-5580, é o nosso contato direto, é uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta, 15 horas 34 minutos, terça-feira, 13 de fevereiro. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, conversando com Laura Schwember, escritora. Hoje um faleiro sobre maternidade. Oh, coisa boa colocar esse assunto na mesa. Muita gente já participando. Obrigada pelas mensagens. Na reta final eu vou colocar a sua pergunta e a gente está falando do livro, está na mão dela ali, Cuide-se para Cuidar, e provocando reflexões importantes. Eu vou pedir, é claro, ao professor João Edson, a pergunta do senhor foi respondida na totalidade? Quer complementar, professor? Olha, foi. Eu queria falar de uma outra percepção, que eu acho que a gente... Estou tentando aqui interpretar a sociedade, né, para a gente ter uma... existe uma questão em relação ao tempo, idade, né? Nós estamos cada vez mais tendo mulheres que estão optando por ter filhos, mas primeiro ter uma estabilidade econômica, né? Só que isso ainda é uma realidade que eu não sei se representa, eu acho que não chega perto da maioria. Ainda o número de mulheres que ficam grávidas sem a questão do planejamento é muito grande. Isso afeta o comportamento e tem algum grau de importância, Laura? Eu acredito que sim, professor. Porque, na verdade, no mundo ideal, aconteceria isso, né? Todo mundo se prepararia para ter filho. De verdade. E não só as mulheres, os homens também. Porque isso é o que deveria acontecer. E olha como é irônico, né? A gente se prepara para trabalhar. Você não sai, por exemplo, do ensino médio e você vai direto para o teu emprego da vida sem passar por uma faculdade antes. Você tem uma preparação. E que também, vamos lá, eu não vou entrar nessa camada aqui, porque também ali o ideal seria a gente ter uma preparação ainda maior para o que viria, né? Por exemplo, muitas carreiras que não adianta você, por exemplo, ser um bom médico. Você tem que agir como um empreendedor, muitas vezes, dependendo de como você queira ser, que médico você quer ser. E aí a gente não faz isso com a maternidade. E isso é uma preocupação que não deveria ser só das mulheres, deveria ser dos homens também. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias comigo, que eu achei fantástico, de verdade, eu achei lindo esse tipo de coisa, assim, aquece meu coração. Eu estava num grupo profissional, e aí a gente precisava fazer uma reunião, e a reunião ela precisou ser reagendada. Então, a gente estava ali, enquanto grupo, tentando achar
um horário que todo mundo pudesse participar, porque a gente estava em nível de coordenadores, a gente precisava da participação de todo mundo. E aí, foi uma coisa que me fez pensar muito, e eu quero, inclusive, deixar essa reflexão aqui. Uma pessoa falou, eu não posso esse horário. E aí a pessoa pegou e completou. Eu não posso esse horário, porque acho que era tipo 19 horas que a gente estava tentando, praticamente o grupo inteiro conseguiu ajustar para estar nesse horário de 19 horas, e a pessoa falou, eu não posso estar nesse horário, porque é o horário, geralmente, que a minha filha dorme, filha bebezinha, na época estava com 6 meses, mais ou menos, é o horário que a minha filha dorme, e sou eu que coloco ela para dormir. Então, eu não consigo me reunir nesse horário. Por que que isso, para mim, Laura, chegou assim como um baque? Primeiro que na hora eu fiquei pensando, caraca, quantas mulheres teriam coragem de falar isso? Né, numa reunião importante, a nível de coordenadores, eu não posso participar dessa reunião nesse horário, porque é o horário que a minha filha dorme, tem a rotinazinha do sono dela, é bebezinha, eu preciso colocá-la para dormir, é responsabilidade minha e eu farei isso, não estarei na reunião. Essa é a primeira pergunta. Agora, sabe quem falou isso? Não foi uma mulher, foi um homem. O pai da criança. É o horário que a esposa dele, não sei o que ela faz, mas ele coloca a criança para dormir todo dia. E um homem, um dos coordenadores, falou que não poderia estar na reunião, porque era o horário que a filha dela, que a filha dele dorme. E aí eu fiquei justamente matutando todas essas coisas, né? Mulher, nós mulheres, me digam aí quem está nos escutando, gente, com sinceridade. Com que coragem você teria de dizer isso a nível profissional, dizendo que você não pode participar daquela reunião por causa disso? Você tem que colocar o teu bebê para dormir. Segundo, quantos homens vocês veem fazendo isso? E aí eu puxo a reflexão de que como é importante a gente... Uma pessoa que não tem o mínimo de autoestima, ou, inclusive, a própria questão mesmo profissional, de se impor dessa forma, eu não estou dizendo para fazer isso o tempo inteiro, tá, gente? Estou só mesmo querendo trazer esta reflexão. E aí, voltando para a pergunta do professor, se a gente tem... Eu mesmo, Laura, eu planejei meu primeiro filho, mas não foi o planejamento que eu pensei. Porque, no fim das contas, eu tive que abrir mão de algo muito importante para mim, que era a profissão, porque das duas, uma. Ou eu seria uma mãe ausente, que não teria tempo nenhum com o meu filho, e seria uma profissional em ascensão na carreira, ou infelizmente, eu tive esses dois caminhos. Ou eu abria a mão da minha profissão momentaneamente, por mais medo que eu tivesse na época, que eu sabia do medo, né? Gente, eu vou sair, imagina, jornalismo ainda por cima. Eu vou estar fora do mercado de trabalho. Para eu voltar para isso aqui depois, vai ser um horror. Será que eu volto? Eu morria de medo disso. No fim das contas, perceba, eu nem voltei, mas naquela época eu morria de medo disso. Mas eu, Laura, olhei para mim e falei, as duas situações vão me fazer ir para a terapia. Né? Eu abri mão de algo muito importante para mim, que era o meu emprego, ainda mais nisso que eu gostava tanto de fazer, ou não acompanhar o primeiro passo do meu filho, não estar presente na primeira palavra dele, não ver, não ser eu a dar a primeira papinha. Né? E eu caí naquela também. Eu fiz a conta, gente. Na época, se fosse contar todo o tempo que eu ia ficar fora de casa, mais o salário que eu ia ganhar e tudo mais, eu praticamente, naquela época, eu ia trabalhar para pagar babá ou creche em tempo integral para o meu filho. Então, por isso que eu optei, facilitou nesse sentido. Mas, voltando para a questão do planejamento, se você não tem esse planejamento, eu planejei de uma outra forma, mas não esse que é tão essencial, porque, querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para viver. Eu não consigo pagar a conta lá do mercado com a minha alegria pela saúde do meu filho, por exemplo, ou por ter um filho em casa. Eu não consigo fazer isso. E aí a gente não faz esse planejamento, inclusive também com relação ao tempo. Vocês percebem que tem coisas, e aqui a gente vai acabar entrando em várias camadas, porque, a meu ver, né, na minha humilde opinião, a gente também precisa levar essa discussão para as empresas, porque, vamos lá, qual é a recomendação de saúde para a criança? 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Com quanto tempo? A grande maioria das empresas, as profissionais precisam voltar a trabalhar? 4 meses. No setor público, beleza, 6 meses. Algumas empresas que aderiram ao programa, beleza, 6 meses. Mas na grandíssima maioria. E eu conheço inúmeras mães que, mesmo trabalhando com carteira assinada, às vezes aceitam voltar antes, porque tem medo de perder o emprego. Aí a gente está falando aqui de mentalidade, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de um monte de coisa que também não colaboram para essa mãe.
Então, a gente tem várias camadas nesse sentido. Agora, voltando para a pergunta, o planejamento é essencial. Só que o planejamento não do jeito que a gente faz. É o planejamento mesmo no total. Eu conseguiria, eu quero ficar em casa cuidando do meu filho, porque tem gente que não vai querer mesmo. Tem mães, né, que não vão conseguir conceber essa ideia de ficar, por exemplo, 1 ano só cuidando da criança. E eu não estou dizendo que ela está certa ou que está errada. Pelo contrário, quando eu falo em ouvir a tua essência, em se respeitar, isso pode ser algo, sim, que a gente tem que considerar. Mas a gente precisa poder ter escolhas. E hoje em dia, a grande maioria das mães não tem essa escolha. Por que eu, Laura, consegui parar de trabalhar? Porque eu tinha um marido participativo, atuante, e ele falou, não, vamos lá, a gente vai reorganizar as contas aqui, a gente vai ajustar vai conseguir dar conta. Mas o meu marido, por exemplo, nunca me tratou diferente porque eu estava em casa, entre aspas, só cuidando da criança, então eu não colocava dinheiro em casa. Esses dias eu atendi uma mãe, olha só a situação. Ela casada, beleza, planejou daquele jeito o primeiro filho, teve o primeiro filho. No trabalho dela, ela acabou também saindo do trabalho, porque nessa mesma coisa, o que ela ganhava não compensava ela pagar uma creche, vou parar de trabalhar. Eu atendi essa mãe. Ela não tinha acesso a dinheiro. Ela parou de trabalhar, o filho é dela e do marido, ela é casada, entra naquele primeiro exemplo do professor aqui, é uma mãe sozinha, ela tem um parceiro que literalmente só provê, e ainda provê, ele é o provedor da família, ela não tem conta conjunta, ela não tem dinheiro para ir no mercado comprar um absorvente se ela quiser, porque ela parou de trabalhar, ela está em casa cuidando do filho. Isso tá certo, gente? Aí percebe que a gente entra numa outra camada também do quão desvalorizado é o trabalho de cuidar, sendo que a gente tá, vamos lá, eu em casa cuidando do meu filho, eu estou cuidando do maior bem da família. E nós mesmas mulheres não valorizamos isso. E, de novo, eu posso falar isso com propriedade. Porque quando eu, Laura, jornalista, parei de trabalhar e fiquei só em casa, bem grande essas aspas, cuidando do filho, eu comecei a me dar menos valor. Eu comecei a me achar menos... É como se eu não tivesse direito à opinião dentro de casa. Olha que absurdo. Eu, Laura, eu relato isso no livro. Sabe quem mostrou para mim o quão valioso era o que eu estava fazendo? O meu marido. Num belo dia, que eu tinha altas crises existenciais, porque eu sentia falta de trabalhar e me sentia independente, e ter o meu dinheiro, que aí também a gente entra numa outra camada, que a gente cresce ouvindo, você tem que ser independente, você tem que ser dona do seu dinheiro e tudo mais. E eu não estou dizendo que esse pensamento é incorreto, só que ele vem de uma raiz onde justamente muitas mães vivenciam o que esta mãe que eu atendi recentemente vivenciou, de que só porque ela não trabalha fora, ela está em casa cuidando do filho que é dela e do marido, ela não tem dinheiro, não tem acesso ao dinheiro da família. Então já começa daí. Mas eu, numa das crises que eu tive, eu falando com meu marido, e eu muito chateada, e eu virei para meu marido e falei, não, mas é porque eu não contribuo em nada dentro de casa. O meu marido, homem, teve que olhar para mim e dizer, do que você está falando? Eu falei, ué, mas só você sustenta a casa, só você coloca dinheiro dentro de casa. Ele, e o que tu faz? O meu marido virou para mim e falou, eu vou todo dia trabalhar tranquilamente, independente do nosso filho acordar com febre, acordar indisposto, o que quer que tenha que acontecer, porque você está em casa para cuidar de todo o resto. Eu trabalho com mulheres, ele falou até assim para mim, né? Eu tenho um monte de colega lá no meu trabalho que é mãe, e eu vejo o desespero delas quando a criança, por exemplo, acorda com febre, que não tem como levar para a escola, o pai não pode ficar porque tem que sair para o trabalho, e ela tem que dar conta de tudo isso sozinha. E ela não pode faltar ao trabalho porque também vai se prejudicar, mas ela tem que dar conta da criança. Mas a criança não é responsabilidade só dela né, não é só dela, é dela e do marido. E o meu marido teve que virar para mim e falar isso. Quantas mulheres não têm um parceiro desta forma? Laura, vou aproveitar e vou colocar aqui a pergunta. Umas 3 pessoas fizeram a mesma pergunta, eu acredito que você vai responder, no sentido de que você expõe que é uma questão muito cultural também. E aí elas estão me perguntando aqui orientações práticas, dicas para melhorar esse autocuidado. Tem aqui mulheres, tem a Márcia que falou comigo que tem uma filha de 3 e um bebê de 8 meses, tem a Camila também que tem uma menina de 9 anos,
Na prática, o que eu estou sentindo aqui do nosso termômetro, que é a audiência, é como melhorar, né? Hoje, terça-feira de carnaval, fazendo pausas, buscando uma terapia, de que forma você orienta essas mães que estão se sentindo sobrecarregadas, cansadas, que têm esse sentimento, para que possam efetivamente aplicar nas suas vidas e conseguir ter esse bem-estar para ter uma vida equilibrada, para poder ter felicidade trabalhando fora ou não, melhorando o relacionamento com os filhos? Marcelo, se permite colocar um dado para Claro. complementar? Laura, eu fiz uma arte enquanto você estava falando aí. Fui aqui no Busca para ver quanto existe de livros, textos escritos sobre como ser uma boa mãe, ou como... Deu 11 páginas, tá? E aí eu fiz uma busca sobre pais. Só aparece como fazer o filho ganhar dinheiro, como fazer outras coisas. Olha isso. Né? Eu fiquei assustado aqui com a questão desse dado. Será que a gente não está só ensinando a mãe ser mãe, como se pai não existisse, e aí existe uma folga da gente que é homem, saber assim, está tudo resolvido, então não preciso me preocupar? Reflete bem esse resultado, professor. A folga, na verdade, professor, ela começa na falta de interesse dos pais de aprender. Né? E isso aqui, gente, não é um apontar de dedos, porque também é uma questão cultural. Sim. Por isso, eu, Laura, falo tanto. Se vocês entrarem, gente, no meu perfil do Instagram, ou qualquer trabalho que eu faço, o próprio livro, vocês vão ver que, apesar de eu falar de mãe para mãe, eu não estou falando para essa mãe dar conta de tudo sozinha, pelo contrário. O que eu mais falo é: chame o pai para a roda. Veja que o pai, ele é tão responsável quanto você por esta criança. O marido, o companheiro, é tão responsável pela casa quanto, né, a esposa. E nós que estamos criando esta geração, precisamos ter essa consciência para que a gente possa também educar essas crianças com este pensamento, porque quem está aqui hoje veio de todo este processo que ensinou o que a gente tem como verdade hoje. O que a gente está propondo aqui, professor, é realmente a gente ampliar esse olhar, não para trazer... porque muitos homens podem pensar isso: meu Deus do céu, estão querendo me passar mais trabalho agora, né? Já não basta ter que trabalhar, sustentar a casa. Não é sobre isso, gente. Sabe quem é o maior beneficiado quando a gente tem uma partilha mais minimamente igualitária das atividades, não só da casa, como do próprio cuidado com o filho? Em primeiro lugar, esta própria pessoa. Porque, como eu falei, se vocês olharem lá no iniciozinho da entrevista aqui, que eu falei o quê? Meu Quarteto Fantástico é a minha escola particular de desenvolvimento pessoal. Ela é porque eu me proponho a isso. Quantos pais não se propõem a isso? Da mesma forma que os filhos são uma escola, uma baita escola de desenvolvimento pessoal para as mães, eles são também para os pais. Mas esses pais precisam se abrir para isso. Quando eu falo aqui, mãe, a paciência que você quer oferecer para o teu filho, você precisa oferecer para você primeiro. Isso aqui serve para os pais também. Pai, o cuidado que você quer oferecer para o teu filho, começa com você primeiro. A paciência que você quer oferecer para o teu filho, começa com você primeiro. O carinho que você quer conseguir demonstrar para o teu filho, começa com você primeiro. E aí a gente vai para outras camadas se a gente continuar essa conversa, porque a própria questão tem muito pai que acha que não pode fazer carinho no filho. Olha que absurdo. Né? A gente tende a dar menos carinho para os meninos, carinho físico, carinho para os meninos do que para as meninas. Mas como seres humanos, eles também precisam de contato físico. Nós somos seres sociáveis e sociais, sociabilizados, a gente precisa disso. Então, tudo que eu falo, no meu caso, eu falo de mãe para mãe por uma questão de identificação pessoal, somente por isso, porque eu sei, literalmente, as dores que a gente passa. Mas o autoconhecimento e o autocuidado são também para os pais. E aí, só para deixar aqui uma esperança, porque do jeito que a gente fala, às vezes parece que não, mas existe sim, eu pelo menos percebo esse movimento crescente de homens querendo ser verdadeiros parceiros para suas esposas. Inclusive, tanto a gente pode ver justamente no Instagram, vamos lá, redes sociais, a gente tem um número cada vez maior de homens que fazem, né, tem perfis especializados para falar para homens serem também esses pais participativos. Gente, respeitar o puerpério da esposa. Tem homem falando sobre isso nas redes sociais, porque até isso
tem muitas mulheres que relatam, por exemplo, que o homem não tem paciência de esperar o corpo dela voltar ao normal para voltar a ter relação, por exemplo. Percebe o tanto de coisa que a gente tem que mudar? O tanto de pensamento e de mentalidade que a gente tem que mudar? Agora, nós mulheres, porque os homens, eles estão a parte beneficiada dessa história, porque culturalmente, e de novo, eu não estou falando aqui de guerra do sexo, gente. Estou falando que os homens que são a parte beneficiada de todo esse sistema, de que basta eu ter um bom emprego, colocar dinheiro dentro de casa, minha parte está feita, eu posso chegar em casa cansado e ir deitar no sofá enquanto a minha esposa, que às vezes trabalhou fora de casa, chega em casa e tem que continuar dando comida para o filho, atenção para a criança, ajudar na tarefa da escola e tudo mais. Os homens são a parte beneficiada disso, é muito mais difícil de eles perceberem. Nós, mulheres que sofremos as consequências, qual é a consequência? Sobrecarga, exaustão, burnout. Gente, burnout era um termo exclusivamente empresarial. A gente já fala hoje de burnout materno. Sobrecarga, falta de paciência. O que vocês acham que é falta de paciência, gente? A falta de paciência nada mais é do que algo que está faltando em nós. Uma mãe que grita. Eu já fui aquela que achou que a mãe que grita, meu Deus do céu, que pessoa, né? Tem o filho, não cuida bem do filho porque está gritando. Hoje em dia, quando eu vejo uma mãe gritando, eu tenho vontade de abraçar ela. Porque uma mãe que grita é uma pessoa que está em sofrimento. É uma pessoa que está literalmente sem conseguir ser ouvida. E ela grita porque ela não sabe mais o que fazer para ser ouvida. A gente tem que olhar para a necessidade dessa pessoa que não está sendo atendida. Falta de paciência é a mesma coisa. Vocês que estão aqui nos ouvindo, tá com falta de paciência com teu filho, começa a olhar para você. Porque a falta de paciência com teu filho só está mostrando o cuidado que você não está tendo com você. E quando eu falo em cuidado, eu não estou falando em você passar a tarde no salão de beleza. Eu estou falando em você conseguir respirar fundo antes de dar uma resposta atravessada para alguém. Eu estou falando em você ter momentos de pausa, em você se sentir merecedora de pausa. Né? Que atire a primeira pedra, a primeira mulher aqui que está nos assistindo, que quando está sem fazer nada, parece que ela tem até taquicardia, parece que ela está fazendo uma coisa errada, como se ela não pudesse ter esse momento de descanso. Quando ela está, por exemplo, corta mesmo. Desculpa te interromper, que a gente tem mais ou menos uns 4 minutos e ainda tem gente aqui pedindo. Marcela, minha pergunta. Tem uma pergunta aqui da Renata que diz, olha, Marcela, eu quero orientação no sentido de quando viajar e deixar as crianças. Ela conta que tem uma criança de 2 anos e meio e que foi passar um fim de semana com o marido buscando esse momento de relaxar e praticamente foi apedrejada, e ela coloca aqui entre aspas, pela própria família, as pessoas julgando a atitude dela, isso deixou ela muito triste, ela foi para descansar, na volta esse sentimento tomou conta, se tem alguma orientação, e ela infelizmente carrega esse sentimento de culpa provocado pela opinião dos outros. E aí, inevitavelmente, eu tenho que falar o que eu vou falar, gente, presta atenção. Marcela, o nome dela? Renata, Marcela é você, né? Isso. Renata, uma coisa que é muito importante é você entender o seguinte, o julgamento dos outros só nos afeta quando a gente mesmo já se condenou por aquele julgamento. Então, vamos lá, eu não consigo controlar o comportamento do outro. Eu não consigo impedir que as pessoas me julguem. A única coisa que está no meu controle é eu criar ferramentas para lidar com esse julgamento. E acredite, se a pessoa te julga e você se sente julgado, você se machuca por esse julgamento, é porque você mesma não está bem resolvida com o que você fez. Então, vamos lá. Uma vez que eu não adianta, você pode espernear, ficar chateada com o que te julgaram. Tira o foco do julgamento do outro. Olha para você. Quando você conseguir ficar em paz com essa tua atitude de ter ido com teu marido, né, ter um descanso e tudo mais, quando você verdadeiramente, no teu íntimo, ficar em paz com essa tua escolha, o julgamento do outro não consegue te afetar mais. Então, se está te afetando, olha para você e lida com o teu próprio julgamento interno, entendendo que está tudo bem você ter feito o que você fez. Não tem problema nenhum nisso. Uhum. Renata, tomara que a resposta tenha agregado aí. Julie, alguma pergunta? A gente já caminha para a reta final. Eu queria saber, no teu livro você fala sobre ajuda a mulheres a deixarem o cotidiano mais leve e transformarem suas dificuldades e cansativas rotinas. Quais são essas dicas? Vamos anotar. Fala devagar para a gente escrever. Eu não quero te apressar, não, mas você tem 2 minutos. Então, o que eu vou dizer, permita-me, né? Gente, leia o livro que vocês vão ter tudo lá. Mas, de verdade, o principal que eu diria
é você respeitar os teus limites. Porque essa questão do cotidiano mais leve, gente, não duvidem, vem da nossa forma de ver as coisas. Se a gente continua se cobrando da conta de tudo, ter a casa impecável, arrumada, os filhos lindinhos, limpinhos e tudo mais, isso vai trazendo um peso para a gente. Lembra das pedras que eu falei? Muitas pedras a gente carrega, elas não são nossas. Então, a tua forma de ver as coisas é que faz diferença. A leveza, ela vem daí. Agora, é fácil a gente girar essa chavinha na nossa cabeça? Não é. Mas é necessária. Porque a forma como eu vejo as coisas define a forma como eu vou encarar e o peso que eu vou dar para elas. As coisas vão ter o peso que eu dou para elas de verdade. Então, por exemplo, a própria questão, né? Eu tenho 4 filhos aqui. Gente, férias, socorro. A casa não fica 100% arrumada. Claro que a gente faz ali o nosso esforço, tudo mais, beleza. Agora, se eu passo o dia todo reclamando da bagunça da casa, percebe que vai ter um peso isso aqui na minha vida? Agora, se eu olho para essa bagunça e enxergo ela como vida, porque ela é uma casa viva, é uma casa que tem crianças, graças a Deus, saudáveis, e são crianças que brincam e fazem bagunça, vai ter uma outra conotação. Aí, por que eu falei isso? Então, vamos deixar a casa bagunçada, tá tudo certo? Claro que não. Brincou, bagunçou, beleza, vamos arrumar. Mas percebe que a forma como eu lido, e inclusive a performance que eu cobro de mim nessa situação, é que faz toda a diferença? E aí é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Olha, Laura, a gente adorou. Acredito que é uma unanimidade esse faleiro, a forma como você coloca os assuntos transparente, leve e de uma forma muito dinâmica e trazendo muito para a nossa realidade, sabe? Você facilita a nossa compreensão. E o Júlio César é o nosso ouvinte que está diariamente aqui, aquela audiência fiel, boa, que você conhece bem. Ele disse: Marcela, a Laura está aprovadíssima. Tenho o meu voto para o troféu engolidor de rádio. Não sou mãe, sou pai, mas me enxerguei muito que ela falou e manda um abraço aqui. Em nome, né, do Júlio César, de toda a nossa audiência, muita gente participou, que agradecemos a sua participação e com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigada, que honra, hein? Terminar essa entrevista com um elogio do espectador, que maravilha. Obrigada, Júlio César. Imagina. Um beijo aí para toda a sua família, obrigada. Deixa para finalizar a sua rede social para quem quiser te encontrar. Aí temos o desafio, gente, que minha rede social é Laura Schwember. Ai, sua letra. Eu vou dar a dica que me deram numa outra entrevista que eu fiz. Procura lá no Google, Cuide-se para Cuidar, e vê o nome da autora, Laura Schwember. Aí você copia aquele nome e me acha em todos os lugares. Obrigada mesmo. Excelente feriado aí para vocês e com certeza a gente vai falar mais vezes. Parabéns pela missão, beijo na família toda e até a próxima. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.